Pablo Marçal é um bandido. E nós vamos te mostrar por quê. Sabe aqueles golpes de WhatsApp que te mandam mensagens estranhas, que tem um link suspeito, que na verdade é para roubar dados da sua conta no banco? Ele foi condenado por ser o principal operador da maior quadrilha que dá esse tipo de golpe no Brasil. A Polícia Federal tá na cola dele porque ele pegou dinheiro do fundo eleitoral para passar para as próprias empresas. Os crimes, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E não para por aí. Os coordenadores da campanha do Marçal estão sendo investigados pela Polícia Civil por ter relação com o PCC e com financiamento do tráfico de drogas. Ele vive inventando mentiras sobre os outros candidatos para não dizer que são os membros do partido dele que trocaram um carro por cocaína com o PCC. Falar é muito fácil. Só que todas essas gracinhas que o Marçal tem feito em vídeo, em debate, é para disfarçar a ficha corrida que ele tem na polícia. Novidade coisa nenhuma, ele é só mais um bandido querendo te enganar nas eleições. Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele, o cara que bancou o Marçal como candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valquito, que foi fotografado em Paraisópolis, adivinha com quem? Pablo Marçal. Quem também anda junto com Pablo? Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína, em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com o PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Encerrar essa live com 25 mil pessoas aqui, falar que vocês são amados. Por favor, façam o que precisa ser feito. Ajuda a gente. Em relação ao acontecimento de hoje com o Bolsonaro, né, foi o Carlos Bolsonaro que falou, que respondeu no lugar do presidente. Ele tem um problema pessoal comigo, ele tem ciúme de homem perto do pai dele. Infelizmente, eu sempre poupei ele, mas agora não vai dar não. Enquanto o presidente, ele vai voltar a ser presidente. E vai ter o Tarcisão aí de governo e vai ter o Marçalzeira na prefeitura e vai ser a tríplice coroa em 2026. Fechou? Tamo junto. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei pra ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então era para pagar. Não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Então, Decidir decisão monocrática do Supremo, né? Você debater decisão monocrática, a gente já tinha falado sobre isso aqui, é do jogo. O Supremo vai ter que convencer os parlamentares que, alguns casos, isso não vai ser, não tem como isso não acontecer. E é bem bom lembrar que desde que houve a aprovação no Senado do texto de limitação das decisões monocráticas, o que está acontecendo no Supremo é um ministro decide monocraticamente e 2 dias depois o plenário já analisa e vota. Então o Congresso não tem nem mais a desculpa de que o Supremo não está tomando decisões por meio do seu plenário, decisões colegiadas porque elas estão acontecendo. Então, a desculpa que tinha no passado não está tendo agora. Então, a única razão pela qual essa PEC está caminhando é por causa da chantagem e da retaliação.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem controle sobre todas as comissões bolsonaristas que atuam na Câmara dos Deputados, e com a CCJ não seria diferente. Arthur Lira é aquela espécie de pessoa que fica controlando como é que chama? Chama títere, eu acho, que comanda. Exatamente, ele é como se fosse um títere do Congresso Nacional. Então, se a Carolina Detoni, que é a presidente da CCJ, está dizendo que vai andar e 184 deputados federais apoiaram essa medida, significa que você tem 184 deputados com um pendor, para ser muito delicada, autoritário, golpista. Porque medidas assim só existem em regimes totalitários. O fato de, e aí eu vou dar o nome do presidente da Câmara, Arthur Lira, usar uma PEC desse nível para pressionar o Supremo Tribunal Federal para que ele possa conseguir o que quer, que é não perder dinheiro nas emendas, é vergonhoso, vergonhoso. É muito triste que o presidente da Câmara, que se elege por meio de eleições limpas, justas, faça... Ele, o pai dele, né? Uma família... A família toda, e todos esses golpistas, inclusive, que estão no Congresso, todos eles foram eleitos por causa do sistema democrático. E eles tentam o tempo inteiro solapar o sistema democrático. Agora, Arthur Lira, alguém que vem da política tradicional, vem de política de pai para filho, usar desse artifício, quando aconteceu o 8 de janeiro, ele ficou ali meio que intocado. Já foi ruim para ele. Quando o presidente Bolsonaro não conseguiu a reeleição, por algum tempo, o Bolsonaro contava com Arthur Lira para se manter no poder. Depois é que a coisa não andou e Arthur Lira saiu dizendo à época que ele foi contra, que ele não se envolveria. Ué, se alguém que diz não me envolverei num golpe, coloca para rodar uma emenda que caça decisões do Supremo Tribunal Federal, porque você pode não gostar do Supremo, você pode não gostar dos 11 ministros que estão lá, e tudo certo você não gostar, está tudo certo. O que não pode, faz parte do cardápio de regimes autoritários é um poder caçar as decisões de outro, o Congresso Nacional caçar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso se chama ditadura e seria uma ditadura parlamentar. Ah, mas não vai para frente. Não importa. Um democrata não bota um monstro desse, um monstrengo desse para rodar na Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouco mais sobre o governador do Tocantins? Vamos só fazer uma diferenciação aqui. O Tocantins esteve aí no centro do noticiário nacional. O que a Ana Paula acabou de nos trazer foi a operação relacionada à venda de sentenças, ou seja, suspeita de corrupção no judiciário do estado. O que eu vou trazer agora é a repercussão de uma outra operação, também no Tocantins, e que teve como alvo o governador do estado, naquela operação de desvio de cestas básicas na época da pandemia. O Vanderlei Barbosa Castro, segundo as investigações, inclusive a decisão sobre essa operação, decisão do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, essa operação diz o seguinte: a investigação aponta que o Vanderlei, obviamente na época era vice-governador, mas para a PF essa condição não o afasta do centro da investigação. Mais do que isso, a PF, essa decisão reproduz, diz o seguinte, que o governador, desde quando era vice, que foi a época dessa operação, ele detinha pleno conhecimento sobre o esquema e, inclusive, também deu continuidade a um esquema sistemático de desvio de recursos públicos por meio da contratação de empresas de fachada para fornecer cesta básica. Vamos agora no detalhe dessa decisão para mostrar como é que era o tentáculo dessa organização criminosa, tudo isso de acordo com as investigações. A gente tem um trecho da decisão que mostra que uma assessora do então vice-governador chegou a sacar, gente, quase R$1 milhão. Vou ler aqui para vocês, olha só. Ao redor do governador, há agentes que, ora estiveram diretamente envolvidos no esquema delitivo, ora estiveram sob ascendência funcional direta de sua pessoa. E aí ele cita, caso dos assessores especiais Tassiano, Warques e, sobretudo, Laiane.
a qual sacou quase R$ 1 milhão em dinheiro, em espécie, ao tempo em que atuava como assessora da governadoria. Gente, saque de R$ 1 milhão em espécie, segundo a Polícia Federal, tudo parte desse grande esquema.